Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Quiumbanda, loucura em forma de espiritualidade. Pois é, hoje o assunto é polêmico, é um assunto pesado e eu não recomendo esse vídeo para menores de 18 anos. Bem, recentemente eu gravei uma reflexão em que eu falo sobre a liberdade de expressão espiritual, sobre a tolerância, sobre o respeito à diversidade religiosa. Hoje, porém, nós vamos partir de uma outra premissa. Será que existe um limite para a tolerância? Eu tive uma professora que dizia uma frase de muita sabedoria: o segredo da tolerância não é tolerar tudo, é saber o que tolerar. E isso basicamente fala sobre o paradoxo da tolerância. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisa aí no Google. É muito interessante. Basicamente, essa ideia quer dizer o seguinte: se nós tivermos uma tolerância absoluta, não seremos engolidos pelos intolerantes. Isto é, se a gente permite que ideias intolerantes e absurdas se espalhem na sociedade, não chegará um momento em que a gente será engolido por essas ideias? Se eu, por exemplo, dou permissão, abertura, consentimento para que uma pessoa fale, por exemplo, sobre violência contra pessoas umbandistas. Então o cara defende essa ideia, né? Se você é um bandista, você merece morrer. E eu começo a dizer, não, mas a gente tem que apoiar a liberdade de expressão, a gente não pode combater, né? Vamos tentar dialogar, vamos colocar argumentos. Se essa ideia se espalha e ela ganha força, pode chegar uma hora em que ela sai do controle e a nossa tolerância para com uma ideia absurda faz com que essa ideia absurda nos destrua. Então esse é o grande paradoxo. Claro que eu dei um exemplo assim muito bizarro, mas é para ficar claro do que é que se está discutindo, né? Então, assim, eu gosto da liberdade religiosa, eu gosto da diversidade, eu sou plenamente favorável a isso, mas tem certas coisas que não adianta a gente querer mascarar, não adianta a gente querer passar pano, não adianta a gente querer fazer política da boa vizinhança. Tem certas práticas que são absurdas, são distorções de todos os princípios espirituais, de todas as religiões estabelecidas. São simplesmente loucuras generalizadas. E é nesse rol que eu coloco a chamada Quiumbanda. Já viu falar disso? Olha só, para a maioria dos umbandistas, se você diz que ele recebe um quiumba, ele vai ficar muito ofendido, porque quiumba é um espírito muito inferior, um espírito atrasado, um espírito primitivo, uma coisa muito trevosa. Então, um umbandista ele morre de medo de receber um quiumba, porque isso é a antítese do guia. Enquanto o guia é aquela alma boa que vem aqui nos ajudar, nos instruir, direcionar, o quiumba é a síntese de tudo que é ruim no ser humano. Um espírito pouco evoluído, mal, perverso. Então a gente quer distância dessas entidades, mas tem pessoas que não, tem pessoas que querem proximidade. É aí que nasce a tal Quiumbanda, que é uma espécie de quimbanda, mas que trabalha com essas entidades perversas, maldosas, com foco específico em trabalhos muito negativos. E hoje, por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu recebi no WhatsApp um vídeo dessa tal Quiumbanda e eu fui assistir. E eu confesso para vocês que eu não consegui assistir até o fim, de tão grotesco aquilo que eu vi e que, olha, eu sei que é muito pouco perto do que eu já ouvi falar do que se faz nesse tipo de trabalho, né? Bem, então eu vou descrever para vocês o vídeo, então já adianto que é uma coisa pesada, por isso que lá no começo eu falei, olha, não, se você tem menos de 18 não assista esse vídeo, tá? Bom, o cara estava num cemitério e de verdade eu não sei como os cemitérios permitem, porque sim, eu sou a favor que os religiosos tenham acesso ao cemitério, possam fazer as suas orações, os seus trabalhos, né, que haja um local para isso, mas tipo, cavar um buraco do lado de um túmulo e fazer aquele tanto de porcaria, eu de fato não sei como os cemitérios permitem isso, se é ilegal, enfim, não sei. Sei que o cara estava no cemitério, né, do lado de um túmulo, e você vê aquele tanto de túmulo assim,
E aí ele cava um buraco, né, porque ele vai enterrar o trabalho ali, e tinha um monte de vela, um monte de apetrecho, bebida, tal, uma pessoa filmando, uma outra pessoa ali conversando. A gente já percebe a estranheza no momento da incorporação, né? Porque o médium está ali todo paramentado, vestido com capa, cartola, aquela coisa toda, e a entidade já chega toda torta, toda esquisita, sabe? Falando de uma forma muito bizarra, assim, toda bem diferente do que a gente costuma ver, né? E aí a pessoa vai pedindo, né? Ah, eu quero que você faça isso contra essa pessoa, eu quero que ela fique louca e não sei o quê. Entendeu? A pessoa fica ali meio que atiçando, sabe? Quando você tem ali uma pessoa atiçando um cachorro bravo, é mais ou menos o conteúdo do vídeo. E aí eles pegam uma galinha preta e entregam na mão ali, né, do médium, né, incorporado por essa entidade, um quiumba, né? Esse é o cerne do culto deles, né? Eles recebem os quiumbas, gostam disso, fazem trabalho com essas entidades, né? Por isso que para mim é uma loucura. E aí a entidade pega a galinha pelo pescoço e bate daqui, bate dali. É uma coisa terrível, assim, sabe? E depois ele vai mordendo no pescoço da entidade, vai arrancando partes assim, vai dilacerando a cabeça, bebendo sangue, a galinha ali esperneando. Ó, eu estou descrevendo isso para vocês entenderem do que eu estou falando, para depois não ter mimimi, sabe? É uma coisa muito grotesca mesmo, assim, né? E depois vai jogando sangue, vai misturando aquilo lá no trabalho, enfim, supostamente para avacalhar com a vida de alguém. E eu sei que tem coisas muito piores por aí, até as entidades já me falaram, né? Trabalhos que são feitos, às vezes com boi, né? Com animais grandes. Então, assim, a gente sabe que existem tradições religiosas que fazem sacrifício de animal. Eu não faço, nunca fiz, mas eu respeito isso. Eu sei, por exemplo, que uma casa de candomblé séria que faz sacrifício de animal, ela tem o seu fundamento, ela tem o seu motivo, esse animal é muito bem cuidado, ele é abatido de uma forma humanizada, digamos assim, a sua carne é preparada, é servida para a comunidade, o couro vai para o atabaque, enfim, tem um sentido religioso e comunitário. Aquilo ali não. Aquilo ali é simplesmente violência, é tortura contra um animal. Então a gente tem que entender também que muito da visão estranha e torta que as pessoas têm sobre sacrifício de animal vem a partir desse tipo de coisa. Porque as casas de matriz africana que têm sacrifício de animal, eles não jogam bicho na esquina, não torturam bicho, entende? Isso são distorções. Aí a gente vê o grau de inferioridade dessas entidades que se manifestam nesses médiums simplesmente para fazer o mal e que utilizam da energia da dor, da energia do sofrimento. Agora, a loucura para mim é essas pessoas acharem que elas têm domínio dessas entidades, porque frequentemente esses médiums acabam sendo escravos dessas entidades e daqui a pouco estão batendo na porta dos terreiros de Umbanda para pedir socorro, para pedir amparo. Eu já vi isso acontecer. Então, enfim, para mim que Umbanda não é uma coisa a ser tolerada, para mim é uma loucura, é uma distorção, vai na contramão de toda religiosidade séria, vai na contramão de todos os princípios espirituais, é simplesmente uma loucura e essas pessoas cedo ou tarde vão pagar por isso. Então, fica aqui o vídeo, fica aqui o alerta e entendam, isso não tem nada a ver com a Umbanda. Às vezes eles dizem que são umbandistas também, porque usam a fama da Umbanda para enfiar ali os seus trabalhos, as suas práticas, mas Umbanda não tem nada a ver com isso. Umbanda é paz, Umbanda é amor, Umbanda é caridade, Umbanda é respeito, respeito ao ser humano, respeito aos animais, respeito à vida. Esse tipo de coisa não. Aquilo ali é bagunça espiritual. São cegos guiando cegos e ambos acabarão num buraco muito fundo. Fica aqui, portanto, o alerta. Um abraço, até o próximo vídeo.